Cervejando por aí, agora sim, eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Sempre do Coreta mesmo. Hoje nós temos um entrevistado, Sérgio, que vou te contar, viu? O cara nós estamos iniciando. Já chegou ganhando meu coração aqui. A gente está com um convidado aqui, um cara muito bacana. Não Olavo. fala. Eu já falei. Não, você falou olá. Olá. Olavo Pena da Cervejaria da Corte, iniciando aí, estreando a nossa segunda temporada. Então, um prazer enorme, Olavo, obrigado. Prazer. Nos conhecemos recentemente numa deguste, pois né? Numa deguste que eu tive a oportunidade de fazer uma experiência lá e fazer uma braçagem ao vivo lá na deguste. E aí fui lá no stand da Corte, que estava bem coladinho ao stand nosso lá. E aí até me ofereceram uma cerveja, quando souberam que eu estava fazendo a cerveja lá. E aí conversei, acho que foi com teu pai, não é isso? Maurício, E aí ele falou, não, essas coisas aí é com o Olavo. Aí falei com ele, tal coisa. Mas olha só, Olavo, ele já falou com metade do script que ele me deu aqui. Acho que, obrigado, senhores, até a próxima. Bom dia. Mas eu queria agradecer primeiro o seguinte, o Olavo nos confraternizou aqui com uma caneca, um kit maravilhoso. Eu queria até pedir a produção, né, para pegar a cerveja que está ali na bancada, para depois mostrarmos aqui. Tá né? aí, não tá aí não? Não tá, não. A minha já bebi toda. Que é isso? Claro. Que violência. Então, Olavo, eu queria saber o seguinte. Aqui, a nossa... Por aqui, passa pro Olavo, isso, aqui. Eu queria mostrar. Um brullerzinho da Corte nosso, da Pilsen mesmo. Esse Pilsen é o seu carro-chefe lá? É. Hoje em dia, a Pilsen, na maior parte das cervejarias, é o carro-chefe. 4,6 de álcool. Nós vamos entrar nesse detalhe. 5,1. Opa, essa é da minha... aquela famosa cervejinha que engana. Você é levinha, quando você levanta, ih, rapaz, tá vendo? Vou ao banheiro, pronto. Já entra no banheiro feminino. Errou. Mas deixa eu te falar. Vamos lá, aquelas perguntas básicas. As básicas. Né? Você é de Petrópolis? Sim, sou de tá Petrópolis. Minha família, na verdade, veio para cá em 84. Eu sou de 86, nascido em 86. E essa coisa toda de... A gente teve alguns negócios aqui na cidade e tudo mais, mas eu fui para o Rio estudar e voltei querendo empreender, né? E isso por volta de 2009. 2009. Foi daí que começou a coisa de fazer cerveja caseira. Você foi fazer faculdade? Fiz faculdade de administração no Rio, estagiei, trabalhei na TIM, trabalhei em outra empresa de informática, mas eu vi que aquela coisa de escritório, vida de escritório não era muito a minha praia e eu queria empreender, voltar para Petrópolis. E aí foi que a gente começou na época. 2 amigos estavam fazendo cerveja em casa, inclusive foi quem me ensinou a fazer cerveja, o Pedro Figueiredo, amigão meu de infância. E ele está no meio hoje ou ele parou? Ele é bioquímico. E aí ele, engraçado, hoje em dia ele trabalha até com outras coisas, de patente, de coisas, um escritório de advocacia, um troço diferente. E ele também faz essa parte de consultoria e tudo mais. Mas o Pedro, a gente começou a fazer cerveja na casa dele, aqui na Washington Luiz, ali em Petrópolis. A gente inventou, né, aquelas coisas de barril, lembra qual panela foi de a barril. Primeira que você fez? Cara, na minha época, quando a gente começou... 2009 não era muito fácil fazer cerveja. Exatamente. O que eu me lembro dessa época que havia já, o pessoal mais antigo, né? Tinha Colorado, né? Do Marcelo Carneiro, ainda acho que era Marcelo Carneiro, o proprietário. Tinha a Vals em Minas, em BH lá. Tinha... Aí no Rio você tinha... Aqui não tinha nada. Petrópolis tinha o pessoal caseiro, que era o seu Werner. Não sei se vocês falam do seu Werner. Seu Werner é fantástico, super querido. Figura emblemática, né? O autor da famosa Missa Cervejeira. Exatamente, o seu Werner. E tinha também ali no Quarteirão Brasileiro, eu esqueci, ele fazia vinhos também. Eu esqueci o sobrenome dele. É um senhor também, fazia ali. E aí
não tinha esse cenário cervejeiro. Sim, não tinha esse cenário 2009, cervejeiro. E vários uma sampler da vida para você ir lá e comprar 2 quilos de malte, pilsen e fazer exatamente. E tinham vários outros que já deram entrevista comprava... aqui que vocês não se falavam, né? A gente não se conhecia. O grupo foi sendo formado através da Serva, inclusive, é importante falar, que a gente não se conhecia, você faz parte da Serva. Sim. E hoje em dia eu não estou mais frequentando tanto a Serva, né? Correria da indústria e tal. Mas a Serva foi o grupo que agregou na época. A gente teve aqui uma entrevista com o Kaique, você conhece? Sim. O Kaique é uma figura emblemática, quem já viu nunca mais se esquece, né? Da Candanga. A gente teve, da Candanga, exatamente. E a gente teve aqui uma entrevista muito engraçada, tá no site, para quem quiser ver, com o Kaique, ele falando exatamente disso, de como era difícil, né? Sim. Você fazer cerveja em casa numa época dessa. E eu fiz o curso do Boto na época, era um dos poucos que tinham. A gente fez até no Rio. E quem encabeçou esse movimento foi o Alexandre Cristo. O Alexandre Cristo aqui da Serra Petrópolis, que ele morava em Araras. E aí ele começou a trazer o pessoal, né? Os cervejeiros. A gente se conheceu numa visita na Cidade Imperial, quando ainda era no Vale do Cuiabá. Foi um beer tour com o cervejeiro lá, o Mestre Farinha. Ainda era ele lá, não sei se ainda... A Cidade Imperial foi comprada pelo Império, né? Hoje ela é Império, né? Era o mestre cervejeiro. E aí a gente conheceu, o pessoal conhecia o Pedro Henrique, o PH da Brewpoint. Eu não sei se o Zé Renato já estava lá. E mais uns outros. O Rolf foi também um dos primeiros. Sim, o Rolf estava já mexendo com cerveja caseira naquela época. O Matheus da Serra Velha. Agora uma perguntinha. Cervejaria da Corte. O nome é muito bacana. Parabéns. Eu acho que é um nome que cabe, né, com a cerveja. Cabe com Petrópolis. Como é que surgiu? Exatamente. Como é que surgiu o nome? Quem foi o pai da criança? Vamos dizer assim. Exatamente. A gente se reuniu e na época eu acho que a cerveja era uma coisa muito mais sisuda do que é hoje em dia. Então a minha logo é até diferente hoje em dia, mas antes era um bobo da corte. Eu acho que ficou mais a gente deu uma profissionalizada e tal. Ficou mais clássico. E casou com a fase que a gente passou a ter a fábrica própria. Você fala quem? Eu e meu pai, né? Tá, negócio. É legal, bacana isso, você ser sócio do seu pai. Mas a ideia de montar foi sua ou foi dele? Então, a história começou lá em 2009, cerveja caseira, tudo mais. Aí a gente fazia na casa do meu amigo, a gente se reuniu, da Corte, Petrópolis, vamos fazer uma coisa mais descolada, tipo um bobo da Corte, e vamos fazer os estilos, que na época eram os estilos que a gente tinha maior contato, eram os estilos belgas. Ela nasceu fazendo triple, double, dark strong ale, a gente fazendo vários estilos assim em casa. E até interessante fazer um parênteses aí, contando uma história que a gente foi em 2009 e na época só tinha, acho que na cidade, quem tinha chopeira era o Brunão, do Disc Shop, o Brunão, da Tortuga. Aquele cara magrinho, baixinho. Pequenininho. Gente, finíssimo. E aí, eu me lembro, Brunão, liguei, cara, prazer e tal, sou Olavo, não sei o que, eu estou fazendo cerveja aqui na cidade, só que eu não tenho uma chopeira e surgiu pra gente a oportunidade de ir para Blumenau, que tinha o primeiro festival de cerveja artesanal lá. E eles ligaram para algumas... Porque a gente montou o site, montou a marca e tal. Eles ligaram para alguns produtores, até caseiros, e ofereceram um stand. Naquela época não tinha nada disso. Sim, novidade. Então, assim, a gente pagou R$50 e pôde vender a cerveja caseira. Ave Maria, se o mapa sabe disso. Naquela época, em 2009, caseira. Mas ninguém... Vocês levaram daqui para lá. Para lá, dirigindo para Blumenau com 10 Colchonix na mala. Que isso? Isso aí foi o ápice do negócio. A polícia rodoviária para. O que quer acontecer? Não, rapaz, nós estamos indo para uma festa de um amigo nosso. 2 moleques cervejeiros, a gente fazendo em casa. Rapaz, daqui para Blumenau... É pouco. 1.400 e tanto. É isso aí. É Rio Bahia. É Rio Bahia. É mais ou menos isso, Rio Bahia. Rapaz, é longe pra dedéu, cara. Bom, mas também não tinha Mas o Brunão emprestou? Emprestou, chopeira. Aqui ele não sabe dizer não, cara. Brincadeira. Gente boa. Temos que chamar ele pra aqui. Precisamos chamar ele aqui. Ele também é um dos primeiros. Ele representou vários
marcas já com disco chopp antes do pessoal começar a fabricar. Inclusive ele fazia até dessa Imperial lá atrás. Como é que chama? Tortuga? Não. A cerveja dele como é que vocês chamam o cara que não tem a fábrica? É o cigano. É o cigano. Já ia dizer pirata. É isso aí. Não, pirata. Já ia dizer pirata. E aí casou, né? Aí a gente começou com essa história, Cada um foi saindo, né? Aquela coisa, eu vou trabalhar no Rio, eu vou parar com isso, Minha mãe mandou parar de beber. Por aí, eu vou casar, vou morar não sei onde. Vou virar um homem sério. Aí foram parando e eu falei, olha, agora é a hora, vou seguir com isso. Ou vai ou racha, né? Eu quero seguir. A fábrica é na Posse, não é isso? Mas já foi aqui no centro, não tinha, não? Não. A gente começou fazendo caseiro no centro, aprendendo, mexendo nas receitas e tal, o pessoal provando, gostando e tal. Aí, quando o pessoal se dividiu, eu voltei para Itaipava e fiquei naquela, meu Deus, como é que eu vou montar uma fábrica, não sei o quê, eu comprei o equipamento. Por onde eu começo, né? Exatamente, eu fui comprando, eu peguei o equipamento, fui vendo o que eu ia fazer, e nessa época eu conheci o Caíto Infante, que a família dele é da Adega dos Frades, antigamente ali em Itaipava. Isso. Junto com o Pedro, o PH. E a gente falou, cara, vamos abrir um pub, vamos abrir um bar. Isso em 2012, 2011, uma coisa assim. 2011, lá em Itaipava. Em Itaipava. Eu já tinha a marca, eu falei, vamos fazer o pub da corte e vamos começar com uma coisa que não tem aqui. Sentiu o público também, né? Cara, a gente... ali onde é a parede com o Aleph, hoje em dia está o pessoal da Rock Garden, né? Naquele imóvel ali do lado, a gente começou, que era o bar do João, você lembra? Antigamente uma Kombi parada lá dentro. O João era uma pessoa, uma figura também, super gente boa. Tá vivo, João? João tá, mas ele tá... Eu não encontrei ele mais, ele não tá mais por Itaipava, nunca mais falei com ele. Mas a gente... São caras tradicionais da história da cidade, da noite, né? É o João do Bar, o pessoal fala. Igual o baixinho aqui na Catedral, o João era na Itaipava. E aí a gente pegou o imóvel, reformou e colocamos câmara fria e 12 torneiras de chopp. Isso naquela época não existia. Isso é milagre. Pois e aí eu pegava o chopp, eu me lembro que na Roter, eu ia na Roter, eu comecei a fazer em Juiz de Fora, na Antuérpia. Muita gente na fazia Moita, lá, que foi uma das primeiras minhas, com capim-limão, e a Colarinho Branco, muito que é bom, a Weiss. Aí eu comecei fazendo essas cervejas lá na Antuérpia. Também eles estavam começando com cigano e tudo mais. E a gente ficou ali batendo cabeça em Itaipava, porque Itaipava é complicado, né? Nessa época, eu ia te perguntar. Nessa época, tudo que dava certo em Itaipava era a certeza de que sabia que o sol nasce de manhã e se põe no final da tarde, né? Exatamente. E exatamente. E sexta-feira, se não chovesse, o pessoal do Rio subir. É isso aí. Sexta, sábado, domingo. Era um comércio de 3 dias. Tinha noite em Itaipava, né? Isso, você tinha inúmeras boates tinha, na reta. Você tinha muita coisa ali. Tchê-tchelo e companhia, rapaziada. Exatamente. Tinha-se... Era gente, no crepe na frente. Tinha um povo que gastava, né? O Aleph também lá, 30 anos. Tinha uma boate, eu não sei se ainda funciona, que é perto ali do Nucrepe, uma boate famosa aí na... Era Tamboatá, que era o Tchê-tchelo, o pessoal da Cool Produções. Cool Produções. Ali marcou uma geração de Petrópolis hoje, né? Marcou uma geração. E depois veio outras boates e tal. Mas uma coisa que você vê que eu perguntei para ele, ver o que é cerveja proporciona na cabeça do homem. Isso. E olha que a gente nem bebeu. Porque da corte. Aí ele falou do bobo da corte, não sei o quê. Quem escolheu o nome da corte? Pelo amor de Deus, Olavo. O povo quer saber. A gente chegou nesse nome. A gente pensou em uma série de nomes que tinha a ver com Petrópolis, Renânia, não sei o que lá, coisas imperiais. Aí já tinha Imperial, já tinha Cidade Imperial. Tempos depois, eu descobri que havia também lá, a Teresópolis tinha um bobo da corte, né? Que é da família Paulsen. É verdade. O símbolo da Teresópolis é um bobo da corte. É um bobo da corte também. Eles não exploravam na época o Arlequim. E aí eu me lembro que saiu o nome da corte, foi o mais votado, que era um nome que não era tão fechado, casava com a ideia de brincadeira da corte, faça parte da corte, entendeu? Era uma coisa assim que é o que eu falo da cerveja. Se você você fecha os olhos, sem querer te interromper, você fecha os olhos da corte, eu me vejo dentro de uma caverna daquelas tabernas
antigas, feudais, nego, da távola, beber junto. Não é verdade? É, não, mas eu fico coisado. O nome da corte me puxou mais, como a gente está em Petrópolis, a uma corte imperial. Inclusive o símbolo lembrar uma coroa, né? Exatamente. O logo lembrar uma coroa. Então eu exatamente. achei que tinha a ver com Petrópolis, exatamente, que, por exemplo, a gente também era isso. A gente teve aqui com o Leandro, da Colômbia. E por que ele Colômbia? usa a coroa da Ele cidade, usa a coroa, né? A coroa, inclusive, ele tem a inscrição da Altiora Semper Petens, né? Mas aí ele diz que remete ao colono alemão, não ao imperador. Mas eu pensei que o da corte fosse da corte imperial. E era uma coisa assim, porque a gente começou com estilos que eram bem diferenciados, entendeu? Então a gente não tinha uma pilsenzinha barata. A gente não tinha pilsen. Essa coisa de... eu acho que nenhum cervejeiro começou fazendo pilsen. A gente aprendeu a fazer pilsen depois, porque a coisa da refrigeração, do lagering, né, do tempo que tem que maturar. Tem que ser transparente. Uma coisa muito assim, a gente ficava em volta Todo mundo acha que isso é fácil de fazer, não é? Exatamente. Não, irmão. Fácil é IPA. Pois é. Agora eu vou te fazer duas perguntas assim clássicas. Hoje os seus sócios são esses que começaram contigo lá em Itaipava? Não. Sou eu e meu pai. Você só a e gente seu pai. seguiu fazendo. Bacana. Seguiu com a marca. Outra coisa. Todos nossos amigos cervejeiros que vêm aqui, hoje nós nomeamos um pub, né? Hoje cada um tem um pub. Que é uma maneira mais confortável. É que o brasileiro adora falar, todos têm. Onde é a sua taberna, vamos dizer assim? Não, então. Onde é a sua taberna, ou se você não tem, pretende fazer? Não tem. A gente... É o que eu estava falando, eu passei por essa experiência de pub. Então eu tive um pub antes de uma ter cadeia de porta aberta, né? Por aí, entendeu? Eu falo assim, se eu tiver que ter um pub para viabilizar a fábrica, eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso era uma coisa que eu aprendi assim, a duras penas, ou então eu tenho parceiros, que é isso que também está acontecendo hoje em dia, não é o cara que está pilotando a fábrica, está sozinho também no bar. Então ele forma uma rede, parcerias, sociedades e tal, e aí monta-se um bar, dois ou três, ou franquia, ou alguma coisa assim. A gente não partiu para esse caminho ainda, não casou ainda, e isso porque a gente, antes de ter a fábrica, a gente focou, primeiro eu foquei no bar, aí a coisa foi, a cerveja, eu vi que a cerveja que era o carro-chefe é óbvio, a marca e tudo mais a gente estava fazendo, então eu parti para venda fora, então eu fabricava na Antuérpia, como eu falei, e comecei a vender garrafa, comecei a fazer isso com a distribuidora, fazendo a venda externa e comecei a participar de alguns eventos. Aí o bar Itaipava foi perdendo essa vida noturna, o bar foi perdendo sentido para a gente. Sim. E aí a gente foi ficando apertado também, eu falei, olha, melhor encerrar o bar, vamos seguir com a fábrica, o plano da fábrica agora, ampliar as vendas. Ampliar e fazer a fábrica ser uma fábrica, beleza. E aí nessa época surgiu o projeto da Brew Point, eu fui um dos sócios junto lá da Brew Point. Talvez seja isso que você esteja falando que foi em Petrópolis, porque muito tempo, de 2016 até 2018, por aí, eu fiquei fabricando, porque eu era sócio na Brew Point também, com a minha marca. Tá. Entendeu? Então eu era um sócio, assim como a Serra Velha. E fabricava na Brew Point. Exatamente. O que eu vou fazer na Antuérpia? Exatamente. Vou fazer na minha fábrica. A gente entrou junto no início do Zé projeto. faz isso. O Zé faz isso, o Matheus faz isso. Eles fabricam as cervejas deles. O Zé faz a do Zé na Brew Point. Exatamente. Mas ele tem a Brew Point e tem a do Zé. É diferente. E aí a gente começou fazendo em Petrópolis com o projeto da Brew Point. E em 2018 eu saí, 2017, 2018, acho que foi 2018. E aí a gente partiu para a fábrica. Montar a fábrica própria. Nossa, na posse. Porque a fábrica é que dá dinheiro, né? O negócio de ser caseiro. Agora, mas a maior rentabilidade é na produção. Eu acho que assim, é o foco que você tem. Eu era cervejeiro, eu gosto de fazer cerveja, eu sempre sonhei em ter a fábrica e a gente tinha a marca. Então, qual é a ideia? O caminho natural, eu acho que era ter a fábrica. Então, a gente montou a fábrica e foi um achado, um galpão maravilhoso lá na posse. E qual é a capacidade hoje da fábrica? Hoje em dia, eu tenho até 24 mil litros mês de capacidade. Poxa, mas aí é que está a questão. Então, a gente montou isso em 2018 para 2019 e eu
aquele processo, a burocracia toda, né? Até começar a operar foi no meio de 2019. Então eu trabalhei na Bauerfest, é isso que eu falo. E aí chega 2020, a gente trabalhou 8 meses antes do apocalipse. Né? O brasileiro é um sofrido. E no apocalipse, todos se reinventaram. Sim, né? Mas aí tem a questão do timing, é isso que eu falo. Isso aqui eu trouxe até interessante estar em cima da mesa, porque foi uma reinvenção que deu muito certo pra gente. É isso que todo mundo se reinventou. Né? Mas alguns com takeaway na porta da fábrica. Eu estou lá na posse. Eu estou a 60 quilômetros. Né, então, assim, ninguém visita a posse. Todo mundo fala, poxa, o Beer Tour, tal, legal, vamos fazer. Aí a pessoa... Tá legal, aí, onde é que é? Aí eu mando a localização. Eu achei que era no centro. Eu tô aqui no Casablanca. Como é que eu chego aí? Você pega um Uber, exatamente. Daqui a 2 horas você chega. Então, eu tô isolado, tô lá no último distrito. E aí... depender de turismo para você lá é uma dificuldade. E a gente fez ações legais, tá? Fez com o pessoal de intercâmbio da PUC, foi um ônibus de turistas lá, o pessoal de empreendedorismo. Fizemos um almoço, porque aí a fábrica tem muito espaço para crescer. A verdade, a gente arrumou um não está operando muito legal. 100% Não, ela tem a plataforma de adega lá, a gente pode ampliar até, quiçá, sei lá, 200 mil litros mês, se quisesse. E a cozinha é de 1.500, uma tribloco de 1.500 litros. E tem água com fartura? Tem. A gente é atendido lá com águas do Imperador, né? Isso aí é meio que uma regra. Mas assim, o projeto de ampliação envolve você cavar um poço, você ter escambau, placa de solar, aí vai embora, né? Você tem que ter espaço, e lá tem. E o imóvel é nosso, então assim, maravilha. Foi o que salvou na pandemia. Então, na pandemia, se eu tivesse com o imóvel alugado... lascou-se. A venda foi para zero, não foi tipo assim... 7%, não caiu, não fechou, 10%, né? Não, fechou. Zero. Pessoal de férias, baixa-se 11, 12 mil litros de chopp, coloca em barril, desliga tudo na fábrica, deixa a câmara fria ligada e reza. Pra gente esperar a onda passar. E foi absurdo. E aí que apareceu essa opção. E aí apareceu isso e a coisa do autosserviço, que eu não tinha. Porque vocês conheceram, até boto aqui o Beer Home, né? Que a gente... eu vi isso no site de vocês. Vocês fazem... cerveja em casa, mas literalmente faz toda a infraestrutura. A gente tem o truck, a gente tem um beer home mesmo, que ele é todo hidráulico, a gente move com caminhão, para num evento e ele tem espaço para palco em cima. Sim, eu vi lá na degustação. E foi o nosso maior investimento antes da fábrica, justamente visando eventos. Então, assim, a gente fazia muito evento. Pensou numa coisa, atirou numa coisa e bateu na outra. Não, o que eu falo de 2020 foi a tempestade perfeita, porque parou o evento e pararam os bares. Então, assim... que ótimo. Tudo de bom. Tudo assim. Aí eu fui pro supermercado. Fui bater na porta dos supermercados e que era o que estava vendendo. Autosserviço. Né? Era o que se vendia. Era o que vendia. Surgiram muitos mini mercados também dentro de condomínio e tal. E a gente entrou com tudo, com a parte do growler. E o growler foi uma sacada genial. Eu até na época abri 3 iFoods. Ele é o quê? Um litro, né? Ele é um litro. Quer dizer, ele atende o cara que quer tomar uma cervejinha geladinha e ficar ali o tempo todo, precisa toda hora estar na geladeira, né? Não, e o nosso diferencial aqui foi que eu converti a envasadora da fábrica, que era uma envasadora de garrafa, ela aceita uns kits para envasar growler. Então, o growler é envasado na contrapressão, diretamente do tanque, refrigerado, entendeu? Não tem oxidação. Então, a minha validade aqui, eu chego até 40 dias. Num chopp. Que bacana. E ele não é pasteurizado. Não é pasteurizado. Não, porque é plástico, né? Inclusive esse daqui, e eu não tenho filtro lá. Os meus cervejas não são filtradas. Muito bacana, tá? Mas eu tenho growlers, por exemplo, de Weiss ou às vezes IPA, alguma coisa, com um depósito de fermento e tal, sedimento. Você mostra que ele é vivo mesmo. É vivo mesmo. Que bacana. E aí foi o que andou legal na pandemia. Não sei se eu estou me estendendo. Não. É isso você aí. já pulou a 415. Né? Já estou lá na... Mas, e você tem esse esquema também de você fazer um evento menor. Quer dizer, você tem lá o caminhão. Tem chopeiras, a gente faz o delivery. Faz delivery. A gente está voltando com o delivery na casa das pessoas. Estamos voltando com esse trabalho de por exemplo, o cara vai fazer uma festa. Eu tô precisando de 50 litros. Sim. Você faz tudo. Leva a chopeira, leva barril. Isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Deguste.
Você participa? Participo desde a primeira edição. Então, eu como homem de imprensa que sou, né? Eu fiz algumas matérias lá, inclusive até fui comentando com o Sérgio. Eu percebi o feeling do público do Deguste inicial, que eu vejo que não é mais o mesmo. Inicial eram pessoas do Rio, que as pessoas de Petrópolis achavam a cerveja muito cara, artesanal, tal. Depois foram se acostumando, foram vendo que era qualidade, e aí vocês foram também reduzindo um pouco o preço por causa do consumo, né? Quanto mais consumo, mais isso é até uma coisa, se você olhar a tabela de preço nossa lá, é a mesma de alguns anos. Então, a gente não tem direito de reajustar. Né, na cabeça do cidadão que pensava... Nas minhas entrevistas eu ia assim, tipo na frente da tua balcão lá, e falava, pô, tu tá bebendo aqui por quê? O cara, pô, eu adoro, tá entendendo? O cara me dava o feedback, o turista. Mas tu veio da onde? Pô, rapaz, eu vim, sabe de onde? De Paraty. Eu digo, é mesmo? Tal. Aí eu focava, pô, o cara veio de Paraty. O outro veio de Angra, o outro veio não sei o quê. O cara de Petrópolis não vem beber aqui, pô. Tá do lado do cara uma vez por mês. Mas agora o Petropolitano frequenta. Agora o Petropolitano frequenta, primeiro foi por causa dos shows, depois foi degostando. Isso é verdade. Tá entendendo? Então, inclusive, cada cervejaria tem meio que o seu público cativo. Exatamente. O cara vem pra beber, você fica parado lá na frente. A última vez que eu fui, foi ano passado. Eu vi assim vários clãs na porta, no balcão tão pequenininho, e o pessoal fica naquela ali, né? Aí a minha pergunta qual foi a importância do Deguste na sua relação com o público tão direto? Então, desde que eu fechei o bar, eu não tinha canal direto com o meu público, eu não tinha um ponto de venda onde eu pudesse falar da minha cerveja com o público. E o Deguste é isso. A ideia críticas, sugestões, elogios, tudo ali vai, né? Exatamente, entendeu? Então a gente ainda consegue falar com as pessoas na Deguste, o Petropolitano, entendeu? Ver rostos conhecidos, e também eu acho que a gente tem que resgatar essa parte do turista, que antigamente era a maior parte. E hoje em dia faz falta o turista. Entendeu? Petrópolis precisa do turista. Inclusive as imagens que eu fazia, que o Rodrigo me contratava, ele tinha um sócio que eu me esqueci o nome dele. Rafael. Eles achavam, pô, Eduardo, é fundamental o teu trabalho, porque eu jogava na internet. Naquela época não se tinha hoje o que a gente tem hoje com facilidade, né? Então eu jogava, e eu tinha um amigo no Rio que repicava. Então aquelas comunidades ali de cervejaria, eles se falavam lá, e eu não tinha dimensão, eu não conseguia medir daqui a importância que eu tinha para o Deguste. E quando o nosso contrato encerrou e eles não quiseram renovar, o que aconteceu? O pessoal cervejeiro como, pô, cadê o cara que filmava aqui todo sábado, saía daqui no final todo? Mas eu acho que também tem um problema. O Petrópolis hoje atravessa um problema sério, que é da imagem de Petrópolis. Por isso que eu falo, tem que voltar. Está sendo um resgate. O turista, ele está um pouco assustado com Petrópolis, por conta das tragédias. Aí o cara está lá no Rio, está vendo o tempo fechar, caramba, eu vou a Petrópolis nesse final de semana, será que eu volto? Porque lá enche. Então, por conta até da tragédia que teve no ano passado, eu acho que isso espantou muito o turista daqui. Com certeza. E Petrópolis é uma cidade turística, pelo amor de Deus. Mas continua, vocês que estão nos vendo aí. Não, a gente sobrevive. Continua. Tem o veranista, que o veranista vai para a casa dele, já tem a casa dele e tudo mais. Mas o turista mesmo, o cara que vem para Mas a nossa cidade está fluindo normal, cara, entendeu? Eu sempre falo isso, até em entrevista com outros parceiros. As obras estão sendo feitas. Tem que espantar, porque você sabe como é que é. Todo mundo... uma má notícia flui muito mais rápido do que uma boa notícia. Sim. Basta você botar uma má notícia... Você vê, ninguém para ver um casamento, mas acidente você para ver. Absurdo, né? É um inferno isso, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é cerveja boa. O que você pretende, tem de perspectiva de 2023, por causa de que tem muita gente, o novo governo,
novas perspectivas, né? O nosso presidente atualmente fala uma coisa, o dólar sobe, isso o mercado... é uma loucura pra gente. É um cara que... Nosso produto é extremamente se ele ficasse calado, o mercado andava sozinho, né? O produto é extremamente dolarizado. Lúpulo. Inclusive, a gente fez agora uma cerveja em parceria lá com o Lúpulos Riad, ali na Fazenda Inglesa, que é do Thiago Lacerda. Do Thiago Lacerda, eu vi. Fez vai fazer uma cerveja colaborativa, inclusive com um cigano que produz lá comigo, que é a Vers Beer, e várias, a Sampler estava lá, Brewpoint, Odin, Colonos, todo mundo, Durães, todo mundo lá, e é uma perspectiva? É legal. Sim, a gente poder começar a comprar lúpulo brasileiro bom, com alfa-ácido confiável, mesmo padrão e tal. Isso é genial. Só que ainda é embrionário. Sim. Então 100% do lúpulo é importado. Sim. Lúpulo, levedura já tem algumas laboratórios fazendo, mas levedura, via de regra, é importada. Lúpulo é importado. Então, assim... Olha só, o lúpulo... Lúpulo é século XII, XIII. E no Brasil? Mês passado. Exatamente. É literalmente isso. Mês passado, cara. Mês passado. Eu lembro uma vez conversando... Qual país que domina o lúpulo? Tem vários, né? Alemanha. Ele tem a ver com latitude. A tradição do lúpulo é por latitude. Então, algumas regiões com tempos de sol durante o dia, você tem que ter horas de sol para ele poder produzir a lupulina, que é a substância que interessa para a gente e tal, ter alfa-ácido e ter óleos essenciais para ele ser aromático e tudo mais. Então, no Brasil não tinha isso. Agora está se adaptando. Tem variedades, sei lá, de lúpulo que já estão adaptadas ao clima brasileiro e produzindo muito bem. Não, e olha só, vamos combinar, né, bicho? Qual clima você quer? Pode ser do Oiapoque ou Chuí, você escolhe. Sim, o Brasil é um país extremamente privilegiado. A Alemanha é aquilo ali e olha lá. Não, o Brasil você tem do Oiapoque ou Chuí, que é um calor dos infernos, que é um frio danado. Mas a maior, eu diria que a maior questão desafio para a gente é o fato que a gente faz cerveja puro malte, entendeu? Então, se eu tenho um choque de preços nos insumos e tal, boa parte do malte é importado, eu me mantenho fiel ao puro malte, é inevitável, isso tem que ser repassado para a cerveja. Isso, e já é um mercado super competitivo. Sim. Então, amanhã, para eu baixar a qualidade, começo a fazer com milho, com arroz, aí vai entrar na cervejaria de combate, que eu vou dizer, né? Que é 80%, não, muito mais, né? Do volume todo, 90 e tantos %. E tem muita cervejaria vindo para o estado do Rio com preços absurdos, assim, baixos demais, e você fala, isso não pode ser por um malte, não é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um desafio. Mas qual é o seu foco, assim, pelo menos no primeiro semestre? Eu vi que os empresários estão assim, eu vou fazer o primeiro semestre, aí eu vou repensar o segundo semestre, não vou nem focar em 2024. Eu não estou com esse luxo de eu tenho que fazer o dever de casa de 2019. Essa que é a minha realidade hoje em dia. Então, porque 2020, 2021 foi cancelado. Exatamente, cancelou, deu delete, agora paga a dívida, entendeu? Então é assim, a gente está partindo para o mercado de novo do Rio, entrando com a parte do growler, barril de chopp de novo. Focado em supermercados, Exatamente. E o leque de oportunidades de consumo. Essa é a minha visão para esse ano. A gente tem várias oportunidades de consumo para ser explorado, seja delivery, seja eventos, seja autosserviço com growler, seja garrafa, barril no cliente, e isso tem que ser explorado e é o que falta para todo mundo. Se você conversar com qualquer cervejaria, falta vendedor, falta ir para a rua, então a gente precisa de um time de venda mais forte. Já chegou num ponto aqui, tá? Aqui não é centro de macumba não, mas tem ponto. Deixa eu te falar... Você, escolhemos, eu falei de ônibus. Você tem que fazer a parte séria. Tá bom. Você foi contratado para isso. Bota freio, né? Você hoje está soltinho. Tomou alguma coisa? Não, ainda não. Deixa eu te falar, Olavo. Como é que o nosso telespectador, que passou a ser seu a partir desse exato momento, te acha na mídia digital? Então, a gente tem o Instagram. Pode falar. Você já falou da TIM, já falou tudo. Porque a gente, hoje em dia...
Não é mais Cervejaria da Corte, é da Corte Cervejaria. Então a gente se procura da Corte Cervejaria. Da Corte Cervejaria. É mais importante. E lá você tem direcionamento para WhatsApp, para contato diretamente, para falar diretamente comigo ou com meu pai, Maurício. São 5 estilos que você tem, né? Agora 6. Eu estou com uma Red Ale. Ah, tá. Eu tenho a nossa Pilsen, a tem Colarinho Branco. Colarinho Branco. E isso também faz parte da nossa etapa de crescimento. Lá atrás eu adotei a ideia de nomes de cerveja. Cada cerveja é um produto, então cada cerveja vai ter sua marca, seu nome e tudo mais. Sua personalidade. E aí era na Moita. Eu tenho a Check Malt, eu tenho registrada a Check Malt, que é uma German Pilsen. E eu vou mudar a receita dela, vamos relançar a Check Malt. Tem a Colarinho Branco, que é a cerveja, o creme que compensa. A gente fez até o sloganzinho. Boa. E a Namoita com capim-limão. Capim-limão. Essa aqui é a nossa Pilsen. Aí quando a gente abriu... A nossa Pilsen. Essa aqui não, é Pilsen mesmo. Pilsen. Não recebeu. Tem a nossa fábrica também, não confundir. Tem uma IPA, né? Tem uma IPA. Tem a Schwarzbier, que é o estilo alemão de cerveja escura, preta, leve. Tenho, no caso, a Amberlager com capim-limão, que é na Moita, a Weiss, a Schwarzbier, Pilsen, IPA e agora a Red Ale. E da Corte Cervejaria.com.br, o seu site, né? Lá... O site é Cervejaria da Corte, ainda é porque é o domínio antigo. Ainda está no Cervejaria da Corte. Tá. E lá a pessoa se informa, fala conosco. Vê o site ou o Instagram. No Instagram você já tem direto. Aonde você está atingindo a venda máxima? Por incrível que pareça, ainda é Rio. Rio de Janeiro. Mas eu ainda tenho... Juiz de Fora? Aqui não, as cervejarias ainda são locais. As nossas cervejarias, agora com a barreira do ST, tá melhorando. A diferença, tipo assim, se houver nesse tributo agora... Mas saindo do Estado você paga de novo. Não, mas olha só, há chance dessa mudança no tributo, né? De uma reforma tributária. Não sei, aí vem aquela Vamos torcer que o ICMS seja igual para todos. Em cima de tudo, não deixar a coisa crescer. Se o Estado deixasse a gente trabalhar, a gente conseguia até pagar mais. Mas eles viram que na gasolina... A gente emprega muito mais por litro do que as grandes. Infinitamente. A Império fez uma fábrica em Goiás, não tem um maldito funcionário na fábrica. Assim, a gente emprega muito mais, a gente tem os eventos, a gente depende dos eventos que movimentam uma coisa local. Mais. E tem muita vaga temporária, vaga do pessoal que freelancer, que hoje em dia você tem o contrato temporário, né? Não tem mais essa coisa do freelancer. Mas os eventos ainda contratam muita gente. Ontem eu vi um político falando que essa mexida no imposto do combustível deu muitas variantes para ver que todos os produtos poderiam ser unificados. Né? Porque o estado da Bahia é um, Rio é outro. Quer dizer, coisas que não dá para você. Se você for vender para Cariacica, já é outro imposto. É uma loucura. E haja contador, né? Não, porque você tem que ter um cara eu lá. acho assim, a maior sabotagem possível é você pegar logo na base da cadeia, que é combustível, energia, e aumentar um preço. 30%. A energia elétrica tem 32% de ICMS em cima. Então, isso é uma loucura. E olha só, se você apagar a luz, para tudo, tá? Entendeu? É uma loucura isso. E aí tudo já sai carregado de imposto. Não, e até mesmo esse negócio da produção independente de energia, né, a fotovoltaica, já mudou a legislação. Agora, sim. A partir desse ano, você já não tem tanto benefício se você achar de botar. Já não tem tanto benefício. Você vai pagar agora imposto quando você distribui. Quer dizer, é todo mundo querendo arrancar um bocado de dinheiro. Mas tem umas novidades vindo aí. Parece que Mercado Livre de Energia é uma coisa que a gente vai ter um padrão que nem lá fora, que você pode contratar a sua fornecedora. Eles não vão, mesmo tendo cartel, que nós temos cartel da água, cartel da água, cartel da energia, é verdade, cara, né? Eles não vão poder fugir do que está lá fora, porque hoje o brasileiro viaja muito. Hoje o brasileiro tem muita informação, né? Então eles não vão poder fugir. Mas aí nós não estamos falando aqui de política nem de economia. Olha só, Lavo, muito obrigado pela tua presença, obrigado você ter atendido o nosso convite de participar aqui. Isso aqui é uma singela lembrança nossa. Nós mandamos fazer uns copinhos. Legal, cervejando por aí. Vou guardar lá na estante. Isso, para ficar. Então, obrigado a você. Mas tem que tomar um negocinho antes para tirar o selo.
Obrigadão mesmo, bicho. Obrigado. Um prazer enorme. Prazer. Agora vamos marcar um dia uma visita. Não? Sim, marcar uma visita lá, vamos fazer uma visita, de repente fazer até uma matéria lá, mostrando sábado, tudo. Exatamente. Com certeza, quando vocês quiserem. Sábado de piscina, assim. Ainda falta piscina, leva a piscina. Que tá... Eu levo um boiazinho, fico dentro. Mas é isso aí, você bem-vindo. Olha, não se esqueça que Cervejando por Aí é isso aí, um papo descontraído com empresários, pessoas que fazem o que gostam e fazem a gente gostar do que eles fazem, né? Ficamos por aqui. Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Clicou aí? Gostou? Obrigado.